uma palavra de edificação para a igreja, palavra para a liderança cristã dessa igreja tão abençoada, mas uma palavra que vai trazer um confronto para algumas coisas, mas é o que Deus manda para esse tempo. Deus precisa que a igreja esteja unida nesse tempo, sim? E Ele anela de você o crescimento na sua vida. A vontade de Deus é que você cresça, porque se você crescer espiritualmente, você aprender as lições que você tem que tomar na sua vida, sabe o que vai acontecer? Se você crescer, você vai dar muito fruto para Deus. E essa é a vontade de Deus, que você dê muito fruto e sejais assim meus discípulos, diz o Senhor. Atos capítulo 6, abra sua Bíblia em Atos capítulo 6. Vou compartilhar para vocês um exemplo de uma solução de problemas através de uma igreja unida. Quando a igreja está unida e toma uma decisão ministerial que salva a sua vida, eu preciso compartilhar com você Atos capítulo 6, versículo 1. A palavra de Deus diz que naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles se queixaram dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: olha, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Diga comigo: cheio do Espírito e de sabedoria. Nossa, como está fraco. Cheio do Espírito e de sabedoria. Deus seja louvado. E a palavra de Deus diz assim: cheio do Espírito, e nós passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. É muito importante você sublinhar essa. Agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia, e apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava e ela crescia rapidamente. O número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Versículo 7, gosto muito dessa palavra, me chama a atenção. Ele diz assim, diga comigo: assim, a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Deus seja louvado. Espírito Santo de Deus, traga revelação sobre nós nesse tempo. A igreja do Senhor, se tinha uma característica, se tinha um atributo que chamava atenção naquela época, que era uma igreja unida, uma igreja que perseverava unânime. Você vai encontrar essa palavra unânime em vários versículos da Bíblia. A igreja juntos tomavam decisões unânimes, elas perseveravam na oração, no estudo da palavra, na pregação do Evangelho. Eles se reuniam nas catacumbas para adorar ao Senhor, apesar da violenta perseguição que eles traziam, que eles levavam sempre, mas era uma igreja unida. A igreja primitiva se caracterizava pela unidade do corpo, e como eles buscavam ao Senhor juntos, em oração. Aqui acontece um problema.
Qual era o problema? Era um problema logístico, de número. A igreja começou a crescer, e começou a crescer, e cada vez mais, e havia que atender as mesas. Por que atendia nas mesas? Talvez você se pergunte, como assim de servir as mesas? Porque naquela época, em Atos capítulo 2, diz que todos estavam juntos, unidos, e tinham em comum todas as coisas. Todas as coisas, todos estavam juntos. A igreja primitiva tinha uma visão de poder atender às necessidades. Então, diz que ninguém tinha necessidade de nada, porque a igreja permanecia unida. Isso é algo maravilhoso, que Deus dê e levante nesse tempo, nessa geração, uma igreja que se caracterize pela unidade do corpo. Diga amém junto comigo. Quando uma igreja tem uma visão unida, ela chega longe. Porque um pode fazer fugir a 1000, mas 2 podem fazer fugir a 10.000. Diz a palavra. Olha, ela se multiplica, se duplica. É interessante como a igreja do Senhor, ela cresce em número quando permanece unida. Por isso é muito importante. A gente não pode brigar. Não podemos dar o luxo da gente brigar entre nós. Imagina essa tragédia acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Que relevância tem se você é pentecostal? Se você é amigo do Espírito Santo, se você é conservador, se você é batista, se você é metodista, e daí? O problema está lá. E quando a igreja se une para ajudar alguém que está necessitado, alguém que está passando uma crise, é a coisa mais gloriosa que pode acontecer. Um testemunho, nós nos tornamos a luz do mundo. Amém? Então isso que Deus espera de nós. Assim alumbra a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E quando o mundo ímpio, os incrédulos, os ateus e o pessoal que está olhando você, tem um testemunho, diz para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então é tão importante que nós sejamos um testemunho, porque o mundo incrédulo, o mundo ímpio, o mundo que não tem Jesus, está observando o que a gente faz. A gente não pode brigar entre nós. Nós precisamos entender que esse é um tempo onde a unidade do corpo é uma necessidade prioritária da igreja. Aí você diz, eu já sei disso. Tem certeza? Você pratica? Aí fica criticando o pessoal da Universal, porque é diferente de você. Fica criticando o pessoal da Assembleia de Deus. A gente não pode criticar quem que dá fruto. Você vai dizer, sim, mas eles não são como a igreja renovada, como a gente, a igreja adoradora do Senhor. Irmãos, eles estão chegando a pessoas que outros não estão chegando. Por alguma coisa, são a primeira maior igreja. É só ver os números. Milhões. São milhões que alcançaram homossexuais, alcançaram pessoas que você nem eu está alcançando. Então, se você ama Jesus, não pode ficar criticando outro ministério. Não pode, porque Deus, Ele deu, a multiforme sabedoria de Deus, e nós temos diversidade de dons. Meu ministério é diferente do teu. Então, você não pode me criticar a mim, que eu não sou igual a você, porque Deus me chamou a ter um ministério diferente ao teu. Você está entendendo? E eu não posso cometer o erro, o pecado de criticar você, porque você tem um ministério que Deus te deu e te entregou, que é diferente ao meu. Porque existe diversidade de dons. Amém? Estão aqui? Você está recebendo? Por isso, meu irmão, um dos principais problemas no corpo de Cristo é que muitos pastores acham que Deus chamou para o ministério pastoral, e por aí não tem nada a ver. Por aí eles são agentes de mudança, foram chamados para impactar o mundo empresarial, o mundo dos negócios, para poder ser um edificador do reino. Você entende? Há diversidade de dons e a gente precisa identificar e entender qual é o chamado de Deus para a nossa vida. Amém?
Alguém recebeu, não gostou. Parece que ninguém está gostando da palavra. Disse, esse pastor veio aqui falar o quê? Preciso destacar um princípio poderosíssimo nessa noite. Aqui há uma decisão. Eles oram e buscam o Senhor. Eles identificaram que havia um problema. O problema era muito crescimento. Que bom nesse problema, né? Tem muita gente, né? Que maravilha. Imagina Jesus, quando Pedro estava agoniado, desesperado, porque nenhum peixe tinha apanhado. E ele ora, então de repente vem Jesus, entra no barquinho do Pedro, uma palavra cheia de revelação. Então disse, você joga a rede lá para a direita. E ele dá a palavra, uma direção profética para Pedro. Estava cansado, ele estava desesperado, nada tinha apanhado, né? E de repente disse que era tanto peixe que ele pegou, né? Um problema logístico. Então ele fica tão desesperado porque o barquinho começou a afundar. E aí começou a afundar. E por favor, venha me ajudar, socorro, tem alguém aí. Vem cá. Chamou os outros discípulos. E foi interessante isso, né? Quando vem um crescimento, você precisa se preparar, que virão problemas logísticos que você talvez não estava preparado para poder administrar. Isso é muito interessante. Amém? Então não se queixe, viu, quando venham esses problemas, que são bons problemas. A gente só precisa saber qual vai ser a solução de Deus para esse tipo de problemas, porque são problemas de logística. Você sabia uma coisa? Não sei se tem alguém que é empreendedor aqui nessa igreja, prestador de serviço, algum profissional. Amém? Deus abençoe os empreendedores dessa casa. Amém? Receba essa palavra porque o Deus vai falar contigo. Um dos maiores problemas dos empreendedores, aqueles que trabalham por sua conta, é que eles não estão preparados para o crescimento, para uma demanda assim danada, né? Vem alguém te pede quer fazer um contrato com você de 1 milhão e aí não consegue atender. Porque você não está preparado para poder atender um cliente peixe gordo, um peixe pesado, um tubarão. Infelizmente, muitos empreendedores, a sua cabeça, a sua mentalidade não está preparada para um grande crescimento. Por isso que a gente precisa orar e preparar-nos espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Amém? E como profissionais para poder receber um grande crescimento. Aí vem a primeira palavra profética para a sua vida. Receba em nome de Jesus. Levante sua mão. Vem um tempo de crescimento para ti, onde Deus vai requerer que você esteja preparado para o grande crescimento que virá sobre tua vida, sobre teu ministério, sobre teus negócios, sobre teu trabalho, em nome de Jesus. Quem acredita, diga amém. Não estamos preparados. A igreja não estava preparada. Eram 12. De repente, cresceu em número. 3.000, 5.000. Uau, que tremendo. Semelhante crescimento. De repente, teu canal eram somente 100 pessoas. Aí foi para 1.000. E depois foi para 10.000. Eita, a demanda vai ser maior. E já vai para 100.000. Não sei se tem aqui alguém que tem um canal em YouTube. Mas, irmão, em nome de Jesus, se prepare para o grande crescimento, porque a responsabilidade vai ser maior. O problema desses homens aqui, que eles começou a ver as consequências dessa grande demanda. Briga entre os judeus e os gregos. Ei, as viúvas não estão sendo atendidas, não sei o que, blá blá blá. E eles entenderam que o trabalho era pesado. E eles oraram. E Deus dá uma estratégia tão maravilhosa. Olha, não tem coisa melhor que o Espírito Santo, viu? Não existe maior mentoria divina do céu que o Espírito Santo de Deus. Diga amém. A Bíblia diz, versículo 2, nós os apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus, continua o versículo, e não à distribuição de alimentos. Irmãos, o que disse? Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria,
e nós os encarregaremos desse serviço. Amém? Continua. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Amém? Então, escuta bem que tremendo isso aqui. Nós nos dedicaremos ao ministério da palavra e da oração. E esses homens que foram chamados de diáconos, os primeiros obreiros, líderes, que tinham um requerimento, uma função muito importante para poder fazer esse trabalho, precisavam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Amém? Eu me pergunto como está seu nível de Espírito Santo e de sabedoria na sua vida. Deus quer te usar para fazer a obra. Você está entendendo? Deus quer te usar e Ele precisa encher você do Espírito Santo e te dar sabedoria. O negócio da sabedoria é uma coisa muito interessante. Não é uma coisa impossível de fazer, porque se alguém tiver falta de sabedoria, peça a Deus. E Ele vai te dar abundantemente. Ele vai dar com abundância. Você vai andar nos caminhos do Senhor e vai acertar em todas as muitas decisões que você deve tomar. Quem está aqui recebendo, diga amém. Por isso que a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. O ministério da oração e da palavra. Eu preciso hoje te falar sobre a importância desse fundamento. É um fundamento que praticamente nos ensina muito nos institutos bíblicos. Se você vai a um seminário teológico, eles vão falar que você precisa estudar hermenêutica, escatologia, não sei o que outra coisa. Glória a Deus pela teologia. Amém? Eu estou estudando teologia. Não tem nada mal, errado. Eu, quando conheci o Senhor, me disseram que não era tão bom estudar teologia, porque isso te afastava, né? O tanto conhecimento te afastava da simplicidade do Evangelho de Jesus. Mas venho hoje te dizer, irmão, que existe algo muito importante. Você tem uma vida ativa de oração. Você aprender a buscar ao Senhor com todo o seu coração. Você vai ser cheio da sabedoria de Deus. Vivimos em um tempo onde estamos vivendo um mundo muito complexo. As decisões cada vez estão se tornando mais difíceis. Temos uma variedade, uma diversidade de opções num catálogo dessa vida. Então você quer ir para Tatuapé ou para lá para a Zona Leste, aí você tem um monte de opções para onde, como chegar ao destino. E dependendo do GPS que use, ou pode te atrasar, ou pode te ajudar a você chegar a destino. Né? Amém? Eu venho hoje te dizer algo muito importante. Tem pessoas aqui que estão atrapalhando-se para tomar uma decisão. Continuamente estamos tomando decisões. E para a gente poder receber e poder acertar nas decisões que fazemos em nossa vida, precisamos de Deus. Precisamos de orar. Esse ministério da oração, da palavra, minha irmã, meu irmão, não é só para os pastores, os apóstolos, os discípulos, os missionários. É para você, que você está na frente de um projeto. Talvez você está administrando uma empresa. Talvez você simplesmente é uma mãe que tem que se levantar todo dia, trabalhar, deixar seus filhos na escola, ir lá na luta e tomar tantas decisões para você trazer sustento. Talvez é uma mãe solteira, talvez não sei qual é a tua situação, mas o Senhor diz que Ele quer te ajudar. E você não vai conseguir fazer isso com tuas próprias forças. A gente consegue quando nós temos uma vida ativa de oração e nós conhecemos a palavra do Senhor, porque ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Deus está querendo te ensinar a tomar as decisões certas. E se você fizer o certo que Deus te manda fazer, a tua vida vai dar certo e você vai ser bem sucedido em nome de Jesus. Amém? Hoje eu venho te compartilhar um princípio importantíssimo. E se tiver um nome, é a tentação de servir as mesas. Porque todos nós
somos tentados cada dia a fazer o mesmo que faziam os apóstolos. Eles estavam, vem o problema, vem a circunstância, vem a situação, e a primeira tentação que nós temos, a primeira reação que temos é poder solucionar o problema logo. Está certo isso? Mas a coisa mais inteligente que você pode fazer é: Senhor, me ajude. Pai, fala comigo. Me mostre qual é o caminho. Devo ir para a direita ou para a esquerda? E o Senhor te dirá: filho, ouvirás uma voz que te diga nas tuas costas, diga: filho, esse é o caminho, andai nele. Não torçais a mão direita nem a mão esquerda. E o Senhor vai te mostrar. Por isso que a gente precisa ser muito disciplinado com o ministério da oração e da palavra. Muito mais se você foi chamado para ser pastor ou pastora. Amém? Nós não podemos nos envolver tanto com servir as mesas. E não é para você pensar de que agora só vai passar o dia inteiro na palavra e na oração. Não. É que o crescimento está chegando. Então nós precisamos ser muito estratégicos para tomar decisões certas. Amém? Essa igreja é uma igreja nova, em certa forma, em comparação com outras igrejas que estão há muitos anos. Mas a melhor decisão para o crescimento da igreja, e eu louvo a Deus por essa palavra que diz assim, somente isso, assim, fazendo isso que eles fizeram, fazendo a designação dos diáconos, dos 7 homens escolhidos, cheios do Espírito Santo, assim a palavra de Deus se espalhava. Aleluia! Não é esse o propósito da igreja? Que a palavra de Deus se espalhe em nossa cidade, aqui em Vila Formosa, diga amém. E disse que crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e aqui em Vila Formosa. Quem receber, diga amém. Então levante sua mão e declaramos, profetizamos que nesse lugar será uma igreja que dará prioridade máxima ao ministério da oração e da palavra. No nome de Jesus, toda tentação de servir as mesas, de ser ativos demais e cair nesse pecado de nos afastarmos da oração da palavra, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muitas igrejas, quando começam a crescer, esquecem desse princípio. Mas não é o caso dessa igreja. Porque se algo que eu me admiro de vocês, que são uma igreja que ama Jesus. E vocês são capazes de fazer qualquer coisa por Ele. Amam tanto Jesus que não está nem aí que o que pensam os outros. Amém? Eu gosto muito disso. Eu me admiro vocês. Por essa atitude, por esse posicionamento. Então, bem, eu sei que você talvez já sabe desse princípio, mas Deus manda te lembrar de que é algo muito importante. O ministério da oração, da palavra. Por que a pergunta é: por que nós precisamos tanto do ministério da oração, da palavra? É a pergunta que não quer calar. A pergunta do milhão. Principalmente, nós precisamos disso porque Deus diz que nós devemos reconhecer a Ele em todos os nossos caminhos. Na nova aliança, Ele fala: separados de mim, nada podeis fazer. Amém, querido? Nada podemos fazer sem Deus. Primeiramente, nós precisamos da oração da palavra, porque aquele que permanece nele, se nós permanecemos nele, então nós daremos muito fruto para Ele, em nome de Jesus. Amém? Eu quero tanto dar fruto para Deus, que Ele se agrade, que Ele se regozije. Se nós fomos chamados a ser discípulos de Cristo, irmão, disse que não me escolheste vós a mim, senão que eu vos escolhi, para que vades e deis fruto. Amém? E sejais assim, meus discípulos, para que tudo o que fizeres e pedirdes ao Pai, Ele te dê em nome de Jesus. É a vontade de Deus.
que a igreja do Senhor dê muito fruto nesse tempo. Nós estamos em um tempo profético, em uma estação profética incrível, maravilhosa. As profecias estão cumprindo. Amados, em nome de Jesus, as profecias estão cumprindo. E uma delas, que eu acho muito interessante, não fico assustado com todo o terror e as pragas do Apocalipse. Eu gosto de certas profecias que dizem que virá um dia em que o homem e a mulher terá sede, terá fome, não de pão, não de água, senão de ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Estamos vivendo nesses dias. São dias gloriosos, dias extraordinários, onde as pessoas têm sede do sobrenatural. Irmãos, em nome de Jesus, podemos aproveitar esse tempo que as pessoas estão sedentas e famintas de conhecer a verdade. Então nós temos algo para dar para eles, em nome de Jesus. Amém? Por que é tão importante o ministério da oração da palavra? Porque estamos vivendo em outro período profético, que é a apostasia. E a apostasia é algo que está, um negócio assim, talvez é uma palavra difícil. Mas muitos que estavam firmes na fé, hoje não estão mais conosco. E é muito triste isso. As pessoas foram tentadas pelas dúvidas, pelo veneno da serpente, que trouxe incredulidade na sua vida, e começou a duvidar, e começou a questionar Deus, e começou a questionar a igreja e criticar a igreja, que não tinha uma resposta talvez para seus problemas, mas Deus tem, amém? Então vivemos em um tempo de apostasia, e tem nos tempos proféticos da apostasia, tem um negócio chamado o espírito de engano, o espírito da mentira, o espírito de erro, e aquele que pensa estar firme, cuidado que não caia ante o espírito do engano. Por isso que a gente precisa de discernimento, e você só vai ter discernimento se você tiver um estilo de vida onde a oração e o ministério da palavra sejam prioridade para a tua vida. Receba isso em nome de Jesus. Não parece muito inspirador essa palavra, mas hoje eu venho te falar sobre a importância que estamos vivendo em tempos perigosos. Amanhã você vai se enfrentar com uma mentira. Vai vir alguém te dizendo: com que Deus disse isso? Blá, blá, blá. Não sei o que. E vai vir a tentação para vocês duvidarem do Senhor, do seu poder, da sua soberania, da vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Eu venho hoje te dizer, precisamos da oração da palavra para estarmos revestidos com o poder de Deus, para que não sejamos enganados. Porque se você ler a mesma Bíblia que eu estou lendo, ela diz que até os escolhidos serão enganados. Você está entendendo? A importância, a relevância de nós termos uma vida ativa de oração e da palavra. Então, se nós fazemos isso, Deus vai nos abençoar muito com o crescimento. Estou controlando aqui o tempo. Preciso te falar, meu irmão, minha irmã, como é importante que você nesse tempo, você dê muita relevância ao ministério da oração e da palavra, em nome de Jesus, porque então você será bem sucedido. Serás como árvore plantada junto a ribeiros de água, onde a sua folha não cai, amém? Onde tudo que você fizer, seja o que for que você vai fazer, Deus quer que você seja próspero. Então prosperarás em todos os teus caminhos e serás bem sucedido. Bem sucedido, porque isso é a palavra de Deus para a igreja nesse tempo. Não sei o que você vai fazer, não sei quais são as ideias que Deus está te dando, mas o Senhor te disse que Ele quer que você seja bem sucedido. Aqui está a chave, aqui está a receita, a oração e a palavra. Que nós sejamos conhecidos em nossa vida por sermos pessoas, homens e mulheres de oração, que conhecem a palavra de Deus. Amanhã vai vir o inimigo querer te tentar,
e te dizer, olha, não sei o que, blá, blá, blá. Deus não diz assim na sua palavra. E você vai dizer, escuta bem, Satanás, vá para o fundo do inferno, eu te conheço. Vai tentar para os ímpios, mas você a mim não vai me enganar, em nome de Jesus. Amém? Glória a teu nome, Pai. Então, que nós tenhamos uma atitude bereiana, que escudrinhava nessa escritura, que estudava na palavra. É tão maravilhoso, meu irmão, que você seja um adorador de Deus. Mas, irmão, vou te dizer uma coisa: esse é um tempo onde a gente precisa aprender a lutar, a brigar. Irmão, se há algo que nós precisamos como igreja do Senhor, conhecer a nossa identidade. Além de sermos os verdadeiros adoradores, Deus nos está ensinando como usar se chama o guante de boxe, as luvas de boxeo, né? Para poder não lutar com o irmão nem com a igreja, nem com os outros, mas contra o diabo, para devolver. Porque por muito tempo, meu irmão, você apanhou do diabo. Você apanhou, você perdeu coisas, perdeu dinheiro, perdeu seu tempo. Você não perdeu, mas não é porque você queria, é porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir, entende? Mas esses são tempos proféticos de restituição. A gente já não vai perder mais, porque são tempos de restituição, onde tudo aquilo que o inimigo te roubou, ele vai te dar em nome de Jesus de volta. Diga amém. Isso é uma promessa profética para o final dos tempos. Então você já perdeu no passado, você já não perde mais dinheiro, porque você tem Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis na sua vida. Amém? Precisa entender isso. Então, para poder contra-atacar o inimigo, a gente precisa conhecer a palavra. Precisamos estar revestidos do Senhor, fortalecidos no Senhor. Por que a gente precisa do ministério da oração, da palavra, em nossa vida pessoal, em nossa igreja, em nosso negócio, em nossa empresa, para a nossa profissão? Precisamos da oração, da palavra, porque isso, irmão, é o que nos dará vitória em todas as áreas de nossa vida. Hoje eu venho te dizer, traz uma palavra prática de edificação para que você entenda que são os pequenos detalhes são importantes para o Senhor. Ele está preocupado com você. Ele quer te ajudar. Ele está observando a tua vida e diz, poxa, parece que ele quer fazer tudo em sua própria força. Eu estou aqui cheio de recursos para ajudar você. Aí você fica andando, não tem tempo para nada. Vivemos num mundo que tem o síndrome da Marta, coitada Marta. E precisamos do coração de Maria, né? Que difícil isso, né? Como é difícil a gente poder ter um tempo para poder ficar sentado ouvindo a Deus falar conosco. Por que a gente precisa do ministério da oração, da palavra? Porque assim como dizia esse louvor tão maravilhoso, Deus está querendo falar conosco. Deus tem uma palavra para nós. Mas sabe que tem uma agenda nossa que atrapalha. Aí fica fazendo agenda, que, amém, pelo amor de Deus, acredito no princípio da liderança, do planejamento. Você precisa ter uma agenda, amém? Mas tem uma agenda que não é de Deus, porque ele não está incluído aí na tua agenda. Aí você fica dando as sobras do teu tempo para Deus. Você está entendendo? 24 horas passou o dia, começou, acordou, trabalhou, já resolveu os problemas, foi correndo para resolver o primeiro incêndio que surgiu, aí já foi para apagar o incêndio, e aí Deus querendo falar com você para dizer, deixa eu te dizer como fazer, rapaz. Ei, deixa eu te dizer como fazer, não vai embora não. Veja Jesus fazendo isso conosco. E nessa agenda dos homens, Deus não está incluído. Isso que é a tragédia. O Espírito Santo de Deus, ele é uma estação transmissora, que ele está emitindo sinais às 24 horas do dia. Ele não deixou de falar na ilha de Patmos com João. Ele continua falando. E ele está querendo falar com você e te dizer, filha, eu te amo.
vai dar certo. Não, como disse um nordestino, não sei se tem alguém nordestino aqui, acabo de chegar do Nordeste, do viagem missionária. Ele disse, não se aperreie, não. Não se aperreie, não. Não sei o quê. Já ouviu essa palavra? Aperrear. Aperrear. E Deus está querendo dizer, irmão, vai dar certo. Eu vou te ajudar. Eu tenho uma chave que vai abrir as portas. Para de você esperar. Olha, em nome de Jesus. Olha, não sei porque eu sempre quando eu chego aqui, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, ata minha boca para não falar o que não devo. Amarra em nome de Jesus. Mas o Espírito Santo diz para alguém essa noite, filho, filha, você ficou fazendo as contas aí. Como é que vai ser para solucionar tal problema? Mas o Senhor te disse, você não está esperando que eu tenha uma ideia melhor que a sua. E eu vou te surpreender. Você não dava nenhum centavo por fulano e mengano. Ele vai trazer a solução para você, em nome de Jesus. Ele está trazendo providência através da pessoa menos improvável que você não esperava. Olha, em nome de Jesus, disse o Senhor, não me deixe falar o que não devo. Mas Deus fala para alguém que deixe de você fazer contas na lógica, nas tuas possibilidades, porque Deus tem recursos ilimitados em nome de Jesus. Ele é o dono do ouro, da prata e dos tesouros escondidos em nome de Jesus. Amém? Quem está aqui receba a palavra. Porque nós precisamos da oração, da palavra em nossa vida, porque Deus está querendo falar conosco. Você está entendendo? Ele não quer, você tem intermediários. Você pode ter acesso direto para Ele. Isso é a maravilha da nova aliança, aleluia, do novo pacto. Que nós não precisamos de profeta, nós não precisamos de ninguém, porque Ele é seu maravilhoso conselheiro. Receba isso em nome de Jesus. Ele é o melhor coach que você já deve ter na sua vida. Não gosto da minha irmã que fala essa palavra, mas Ele é seu mentor. É um mentor que vai guiar você pelo caminho certo e vai te dar a solução. Você é o único que precisa ter uma forte dependência de Deus. Viu? Só para aqueles que não sabem, eu sou coach, viu? Eu estou certificado, viu? E eu tenho medo de falar isso, mas uma coisa eu aprendi, que não existe maior mentoria que a mentoria celestial. Porque Ele é teu maravilhoso conselheiro, o Espírito Santo. Ele te ensinará todas as coisas. Ele é o Espírito da verdade, aleluia. E Ele te ensinará todas as coisas. E Ele te lembrará tudo o que vos tenho dito, diz o Senhor, amém? Estou terminando, amados. Eu vim te dizer que sua vida é muito importante para Deus. E que essa tentação de servir as mesas não foi somente dos discípulos. Como traduzir ao tempo contemporâneo que vivemos hoje? Toda vez que você se vê tentado a querer resolver um problema imediato, aí está um problema predominando na sua vida. Aí você fica olhando o problema e não tem uma solução, nenhuma solução para esse problema. Ele continua controlando a tua vida, ditando as regras, fazendo de você, prejudicando, fazendo perder seu tempo. Mas o que eles fizeram foi a melhor decisão em conjunto que tomaram. Isso que acho maravilhoso, extraordinário e sobrenatural. Eles decidiram, juntos, em oração. Eu imagino que eles devem ter ouvido a voz de Deus, né? Que eles escolheram 7 diáconos, cheios do Espírito Santo e de... Muito bem, e de sabedoria. Amém? Isso que Deus quer de você. Isso que Deus quer de você, meu irmão, minha irmã. Que você seja alguém cheio do Espírito Santo e de sabedoria, para ser usado para o Senhor. Não existe maior prazer que servir ao Senhor, meus irmãos. Não existe maior gozo e alegria que servir ao Senhor. Viu, meu irmão? É algo maravilhoso. Vamos ter problema? Vamos. Claro que vamos. Mas vamos resolver dessa forma, tendo uma ordem de prioridades corretas em nossa vida. Amém?
o ministério da oração, da palavra. E acho maravilhoso que eles falam das duas coisas. É como a fé sem obra. Nenhuma das duas pode andar separada. Se você só lê a palavra, vai ser como você entrar num barquinho. E aí você fica lá dando voltas assim. Só com como chama, remo, né? Remo. Aí sube no barquinho de 2 remos, né? Aí você anda, assim chama remo. Então, você pega o remo, o que vai acontecer se você rema só com um? Não, agora eu só vou fazer com a oração. O que acontece? Só oro e não passa. Irmão, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então o ministério da oração, da palavra vai junto. Porque nem nada adianta a gente ficar orando, né? E não obedecemos a palavra. Se saber essas coisas, bem-aventurado serei se você fizer o que diz a palavra. Amém, meu irmão? Receba isso. Eu declaro essa palavra sobre ti. Porque você é um servo do Senhor, é uma igreja cheia de obreiros, de líderes. Assim como Deus te vê, toda vez que eu venho, me subo nesse lugar aqui, eu vejo uma igreja com um potencial de líderes, obreiros. E isso aqui não é palavra de motivação, não, é a vontade do Senhor sobre a tua vida. E Deus quer te usar, meu irmão. Então isso aqui é importante, a oração e a palavra. Então, assim se espalhava a palavra do Senhor em toda Jerusalém. Assim que crescia em números discípulos, com esse princípio poderoso de buscar ao Senhor através da oração e da palavra. Preciso terminar dizendo algo muito importante para vocês. Servir ao Senhor é uma experiência extraordinária. Não existe maior gozo. Agora você não precisa se confundir. Muitas pessoas, como falei no início, pensam que para servir o Senhor tem que ser pastor. Você parte da equipe de pastores. Deus precisa de você com todos os teus dons e talentos na área onde Deus te chamou. Porque existem diversidades de dons. Amém? Um dos principais dons mais importantes dessa casa é o dom do serviço. Amém? O serviço. Tem pessoas que têm o dom para servir, hospitalidade. Mas a obra do Senhor, claro que tem as lutas, porque Jesus disse que se a mim me perseguiram, também a vós vos perseguirão. Nós já sabemos disso, que muitas são as aflições do justo, mas de todas elas nos livra o Senhor. Sabemos que vai ter prova, sabemos que vai ser difícil, que nós vamos enfrentar perseguição. Isso a gente já é careca disso. Mas não esqueça, se esse princípio, se esse fundamento sólido pelo qual a gente se apoia, da oração e da palavra, estiver presente na sua vida, então o Senhor disse: filha, meu jugo é fácil e leve é meu fardo. Então servir ao Senhor vai ser uma experiência tão gostosa, tão prazenteira. Você não vai ter um dia que quando você servir ao Senhor nunca vai se arrepender por servir ao Senhor. Tem pessoas que murmuram, tem pessoas que reclamam, se queixam por vir à igreja, tem que fazer um serviçozinho para ajudar a igreja, mas nunca vai se arrepender quando você vir de todo o coração para servir o Senhor. Deus vai te abençoar e você vai sentir um gozo, uma alegria tão grande. Não fomos chamados para fazer essa obra com nossas próprias forças, meu irmão. Amém? Não fomos chamados para fazer a obra do Senhor, porque disse, não se pode fazer a obra do mestre sem o poder do mestre. Isso é o propósito do ministério da oração, da palavra. Você se recarregar. Você está cheio dele, do Espírito Santo, da sabedoria. Se você não fizer isso na sua vida, você vai andar nas suas próprias forças. Aí a conta você que vai ter que pagar. Aí Deus não vai respaldar. Agora, quando você obedece a Deus e faz as tarefas de casa direitinho, então você sabe que na a fortaleza do Senhor você vai ficar quieto, e na quietude, no sossego e na confiança virá a tua fortaleza. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, trabalhados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. A obra do Senhor, o jugo é fácil,
e leve esse fardo. Amém? Quando fica difícil demais, provavelmente a gente está fazendo na nossa própria força. Não se esqueça disso. Amém? Se você tem se sentido sobrecarregado, cansado, se você já em algum momento tem pensado, outra vez a igreja, eita, não tem tempo. Se você tem visto a igreja como um fardo, eu vou orar por você. Porque meu jugo é fácil e leve é meu fardo. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus está falando para alguém essa noite. Shibaramanaya levaramaya. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós neste lugar. Shimanaya labalaba. Oh, Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor. Meu jugo é fácil e leve meu fardo. Amém? Nunca reclame da obra do Senhor. Faça o que Deus está mandando fazer no livro dos Atos. Se dedique ao ministério da oração e cada um no seu lugar. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fica de pé, receba a palavra, a oração. Eu vou orar por cada um, para que o Senhor Jesus ministre nosso coração. Jesus Cristo, me ajude, me perdoa, por não ter dado prioridade à oração e à palavra na minha vida. Por não ter buscado primeiramente o reino, tanta coisa para fazer. Meu Deus, me ajude, Senhor, a lembrar que temos um Deus que é o solucionador de problemas por excelência. Ele é chamado do Deus do impossível. Ele é o nosso ajudador. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa força. Em nome de Jesus, renova as forças de tua igreja. Nós lançamos os fardos diante de ti. Lança sobre o Senhor teu fardo e Ele te sustentará. Lança a tua ansiedade diante dele e apresenta as petições de oração sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia, em nome de Jesus. Pai, renunciamos a todo espírito de ativismo, Senhor, em nome de Jesus, sobre nossa vida. Nos perdoa, Pai, se estamos tão ocupados como para ouvir a tua doce voz. Eu quero amar a tua doce voz. Diz que ao estranho não seguirão. Eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ao estranho não seguirão. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero obedecer a tua palavra, o teu chamado na minha vida. Me ajude, Pai, a fazer a tua perfeita vontade. Me ajude, Pai, a dar prioridade à oração e à palavra na minha vida. Em nome de Jesus, eu renuncio todo espírito, Senhor, contrário a Jesus Cristo, que me afasta da palavra e da oração, em nome de Jesus. Amém.